Parece que não está acontecendo nada no Santos, né? As notícias não estão com aquele volume diário, com as novidades que o torcedor espera. O torcedor é muito ansioso, mas eu posso te garantir que tem muita coisa acontecendo e coisas essas que nós precisamos prestar atenção e escolher para que lado torcer. Preciso falar algumas coisas aqui que eu acho que algumas delas vão desagradar de novo, porque na minha cabeça isso ficou muito claro para mim desde que eu comecei a ter canal do Santos, que muitos torcedores, talvez a maioria, pense só no time e esqueça do clube. Ou seja, o que importa é quarta e domingo, o que importa é o time que o Santos leva a campo e não importa o que o Santos vai fazer para levar esse time a campo. Os caras, a maioria das pessoas, e eu sei, eu tento aqui incutir uma consciência completamente diferente nas pessoas que seguem esse canal para fazê-las entender que o time dentro de campo depende da situação financeira do clube. Mas torcedor, cara, muitas vezes ele tá já de saco cheio da vida, do trabalho, ele quer utilizar o futebol para se divertir, ele não quer entrar em grandes complexidades, ele só quer ver um time forte, quer zoar o brother dele, o tio dele, o familiar dele que torce para um rival e vida que segue, entendeu? Eu não consigo torcer pro Santos assim, eu não consigo olhar pro esporte assim, não sei se é por conta da minha veia jornalística, mas eu sempre acho que as coisas são, não porque elas realmente só são assim, mas porque existe muita coisa por trás. E eu gosto de mergulhar nesse universo e compartilhar um pouco isso com vocês. É baseado nisso que eu vou fazer vários comentários nesse vídeo aqui hoje, não antes de você se inscrever, não antes de você deixar o seu like, não antes de você ativar o sininho para sempre ser informado quando tiver vídeo novo aqui. E não antes de você hypar esse vídeo, que é muito importante, assim a gente consegue trazer esse pensamento para mais pessoas. É aquela coisa, gente, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu sou água, eu vou seguir falando as coisas que eu penso, mesmo com muita gente discordando, porque eu trago comigo argumentos. E confio no que eu penso, nos meus argumentos. Não, ninguém é obrigado a concordar, mas quem sabe boa parte dessas pessoas que só gostam de olhar para o futebol e torcem por um time num aspecto superficial para ser aquela pequena alegria do dia dele, possa de repente se deixar influenciar de uma outra maneira, entendendo os bastidores, entendendo o que envolve e o porquê que o Santos se meteu nessa fila, novamente uma fila gigantesca de títulos. Ano que vem faz 10 anos que o Santos não ganha título, na verdade vai fazer 11, né? Porque foi em 2016, já fez 10 esse ano, né? Então assim, uma década sem levantar um troféu, e isso não é só porque as coisas não eram para ser, é por conta de tudo que eu vou falar aqui dos bastidores, né? Que tem a ver com os assuntos atuais que a gente precisa conversar. E preciso também, claro, obviamente, falar da Brickstar, patrocinadora desse canal, uma marca nova que está chegando no Brasil com os dias contados. Inclusive, eu acabei de compartilhar um post deles lá no meu Instagram, uma marca de pneus que é fabricado pela ZC Rubber. Não sabe quem é? ZC Rubber trata-se da maior fábrica de pneus da China. Rodolfo, a China? Pois é, a China está chegando no mercado automotivo atropelando todo mundo. A China hoje é rei dos carros elétricos e híbridos pelo mundo, tá? Olha, fazendo com que muito país aí cobre impostos para os produtos da China muito mais altos para eles poderem competir no mercado com as suas respectivas marcas. O Brasil, que não tem nenhuma marca aqui que fabrica carros, tem recebido veículos chineses a monte e vai ser assim daqui a pouquinho com pneus. Os pneus da Brickstar são os melhores no mercado, que vão te oferecer a mais absoluta segurança para você se deslocar, até porque quando você procura um pneu, obviamente você procura como o primeiro item de segurança do seu carro. E é isso que a Brickstar oferece, não só segurança, mas desempenho e tecnologia. Você vai até economizar a gasolina com a tecnologia embarcada nos pneus da Brickstar. Para conhecer mais, aponte o seu celular para o QR Code que aparece ou clica no link aqui na descrição. Fechado? Bom, vamos lá, gente. Vamos conversar. A primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é com relação à Barreal, né? O Santos vive uma indefinição com relação ao Barreal. O que era obrigação de compra pode não se transformar numa compra. Isso porque, segundo a apuração do Lucas Mussetti, o Cincinnati estaria disposto a conversar, entender se o Santos tem condições de pagar, porque o Santos não teria pago, o Santos não pagou o empréstimo do Barreal e o Cincinnati tem sérias dúvidas de que o Santos tem condição de arcar com os 4 milhões de dólares que vale o Barreal. Então, por isso, o negócio pode melar. O Santos tenta segurar o jogador, tenta de alguma maneira apresentar garantias para o Cincinnati para mostrar que pode fazer esse pagamento, e o Cincinnati só vai vender para o Santos se tiver essas garantias. Mas então o que fazer, né? Assim, vamos lá, eu em algum momento eu já mudei de ideia algumas vezes com relação ao Barreal. Em algum momento eu achei que esse valor fosse muito caro, eu já falei sobre isso aqui.
Tá? E, gente, uma coisa que é importante, tá? As pessoas mudam de ideia sobre vários assuntos. Elas podem mudar, elas podem escutar outras pessoas, elas podem ler mais, elas podem ver uma melhora do jogador em campo, elas podem passar a acreditar mais, podem comparar com outras coisas. Eu não quero ser alguém refém de opinião minha alguma. Se eu dei uma opinião um dia e dei outra na sequência, não significa que eu sou uma pessoa contraditória, significa que eu sou uma pessoa com a cabeça e mente aberta para poder melhorar ou mudar de ideia, às vezes piorar, dependendo da sua visão. Às vezes você concordava comigo e deixou de concordar, faz parte. Mas sou como sou. E eu já fui contra a compra do Barreal por achar que era um valor muito alto para um jogador que não entregava o que o valor dele se predispõe a compra dele vale, né? São 4 milhões de dólares ali. Mudei de ideia. Acho que vale a pena comprar o Barreal, porque o que ele mostrou, o que ele demonstrou taticamente para a equipe nessa reta final, a efetividade, terminou como artilheiro do Santos, a idade dele, é um jogador ainda que pode trazer muitos frutos para o Santos, ele cumpre uma função que para o Vojvoda foi muito importante, eu acho que ninguém é capaz de cumprir nesse elenco, que é aquela função pela direita. Eu sei que o Robinho é muito bom jogador, merece mais minutos, mas a função defensiva que o Barreal conseguiu dar, inclusive melhorando assim a vida do Igor Vinícius, coisa que o Robinho jamais conseguiria fazer a essa altura da carreira pela questão física, me dá muita certeza de que é um ótimo investimento. Mas eu também acho que é um ótimo investimento eu comprar uma BMW M3, eu acho um carro incrível. Toda vez que eu fico vendo vídeos de carros, eu adoro, eu sou entusiasta de carros esportivos, e eu acho que é um baita do investimento comprar uma BMW M3. Só que eu não vou comprar. Sabe por quê? Porque eu tô fudido, eu não tenho dinheiro. Entendeu? Eu não tô fudido, graças a Deus eu tô pagando as minhas contas, não devo a absolutamente ninguém. Mas, cara, eu não tenho condição financeira de comprar. Então, assim, com tudo isso, olha a situação que o Santos se encontra. O Santos fecha o primeiro ano do Marcelo Teixeira com quase 100 milhões de déficit. Aí vem para o segundo ano de 25, nos 9 primeiros meses do ano, e a gente só pode falar dos 9 primeiros, porque o balanço só vai sair ano que vem, o balanço final mostrando as reais contas do Santos. Mas nos 9 primeiros meses é mais déficit de 120 milhões. Então já são 220 milhões a mais de dívida que o time tinha, que o clube tinha antes do Marcelo Teixeira ficar. Não bastasse isso, essas dívidas podem aumentar no último trimestre de 25 e mais. O planejamento, o orçamento para 2026 é de mais 90 milhões de déficit. Que se é 90 milhões de déficit, tenha certeza que vai passar, vai ser muito maior, porque essa diretoria nunca entrega o que eles prometem, é sempre pior do que aquilo que eles orçaram. Então a gente está falando de uma situação de um clube, assim, não tem para onde correr, eu não sei onde essa dívida vai parar. O Marcelo Teixeira e sua gestão estão transformando o Santos numa instituição pré-falimentar, que uma hora vai dar merda, como está dando no Corinthians, e vai começar a estourar transfer e o Santos não vai ter para onde correr, a não ser vender barato para alguém que se predisponha a colocar o dedo na ferida. E aí quando você vende barato, você corre o risco de vender para qualquer um. Quando você corre o risco de vender para qualquer um, a administração, mesmo sendo SAF, tende o risco de ser ruim. E aí, irmão, fudeu. Essa é a verdade. Então, com tudo isso, o Santos não tem condições de comprar o Barreal. Se o Santos não tem condições de apresentar simplesmente credenciais bancárias para assim fazê-lo, o Santos não deveria fazer. Portanto, assim, eu sou contra a compra do Barreal, não porque eu acho que não vale, eu acho que vale muito. Eu acho que o clube brasileiro que pagar isso para o Barreal vai estar comprando um reforço muito interessante. Foi um dos poucos acertos dessa diretoria para o ano de 2025, mas o Santos não tem condições de comprar. Comprar o Barreal seria fazer outra loucura. E assim, a gente tem que administrar com aquilo que a gente tem. Eu tenho certeza que muitos de vocês sonham também em ter uma Ferrari, ou sonham em ter uma blusa da Balenciaga, ou sonham, tô falando qualquer coisa aqui, sonham em ter alguma coisa que não tem condição de comprar, ou um puta apartamento de 250 metros quadrados, um triplex. Não vai comprar. O Santos hoje não tem condição de comprar o Barreal. Essa coisa, vamos torcer para que o Santos compre, como se a gente tivesse que se preocupar, o torcedor tivesse que se preocupar só com campo e bola. Porra nenhuma, o torcedor tem que se preocupar por que o time tá nessa merda financeira. Então eu que defendo aqui a questão financeira, eu não posso defender que o Santos faça uma compra de 4 milhões de dólares, seja o jogador que for, embora tenha pagado isso no Adonis, embora tenha pagado isso no Alexis Duarte, eu não posso compactuar com a minha opinião a favor de uma compra que vai ferrar ainda mais o Santos financeiramente, e que assim, dificilmente o Santos vai conseguir reaver esse dinheiro na totalidade.
Porque o Barreal já é um jogador que bateu e voltou, não tem idade de Europa. No máximo um mercado alternativo, alguma coisa no sentido de Emirados, que pode acontecer porque ele joga bem, mas é muito arriscado. Muito arriscado e, de novo, eu acho que seria ótimo para o time, mas para o clube não seria. Então não faria essa compra, já que os americanos estão pensando em conversar, converse e devolve e pense em montar um elenco de acordo com a sua realidade. Enquanto o Santos não pensar na sua realidade e ficar pagando 4 milhões de euros para zagueiro ruim e ficar gastando às vezes 4 milhões de euros, 11 milhões de euros com um jogador bom que é o Rollaser, mas que não tem condição de comprar, irmão, o Santos vai cada vez mais se afundar, depois a gente vai estar na merda, numa merda absurda, e nego vai falar, puta, o que aconteceu? Esses caras dirigiram mal, mas você compactuou na hora de comprar essas merdas, você apoiou, defendeu o dirigente fazendo loucura. Aqui eu não vou aprovar e apoiar esse tipo de loucura. Comprar o Barreal hoje, na situação econômica que o Santos está, é uma loucura que não deveria ser feita. Essa é a minha opinião, que eu sei que vai pegar mal com muita gente vai me criticar, mas foda-se. Mas foda-se, eu não vou deixar de dar minha opinião nunca pensando na reverberação. Esse canal é absolutamente livre para falar tudo, absolutamente tudo o que pensa. Não sou refém de presidente, não sou refém de jogador, não sou refém de treinador e não sou refém de torcedor. Não sou refém de ninguém. Não sou refém de ninguém. A minha independência não pode ser comprometida. Então é isso que eu penso. Agora, precisamos falar sobre Tiquinho Soares, né? Tiquinho Soares, também há informações que o Santos, do mesmo Lucas Mussed, que o Santos está enlouquecido para se livrar do jogador. Ora, né? Ora. O Marcelo Teixeira não falou que ele estava arrebentando no Botafogo? Então se ele estava arrebentando no Botafogo e fez só uma temporada ruim, vai ter um monte de comprador. Mas sabe por que o Santos está com dificuldade? Vai ter muita dificuldade para se livrar do Tiquinho e muito provavelmente vai ter que pagar a maior parte de um salário milionário desse jogador que não consegue mais jogar. Sabe por quê? Porque isso é uma mentira. Ele não estava jogando porra nenhuma do Botafogo há 1 ano e meio. Desde que ele perde o pênalti lá contra o Palmeiras em 2023, o futebol do Tiquinho desapareceu. Em 2024 ele virou reserva o ano inteiro do Igor Jesus e depois virou terceiro reserva quando o senhor Júnior Santos se recuperou. O baita treinador português, né, como é o nome dele? O Bruno Lage é o primeiro. Esqueci o nome do cara que treinou o Botafogo. Sempre esqueço o nome desses portugueses. Ele, cara, não usou o Tiquinho Soares. Arthur Jorge. Porra, velho. A minha memória às vezes falha. O senhor Arthur Jorge não usou o Tiquinho Soares, não estava jogando absolutamente nada. E a desculpa já era que ele tinha uma questão com o pai. Foi resolvido. E aí não consegue jogar. Não consegue jogar, não consegue fazer absolutamente nada. 2 gols no campeonato de pênalti, irmão. Me bota pra bater pênalti também, que eu tenho mais gol que o Tiquinho no campeonato. Termino com mais gol. Me mete em forma em 1 mês. Que eu termino, faço. Eu sou ruim. De pênalti eu garanto que eu faço mais. Então assim, bicho. É inacreditável essa contratação. Eu sou um dos poucos, um dos únicos na mídia santista que foi contra essa contratação desde o começo do ano. Lá eu lembro que foi motivo de debate entre mim e o Edu quando eu trabalhava no Vem Pro Peixão com relação a essa pauta, os primeiros jogos do Tiquinho, que eu era absolutamente crítico ao futebol dele. E falava que foi uma inconsequência do Santos pagar esse valor monstruoso, 3 milhões de euros para um jogador de 34 anos, 1,5 milhão por mês e contrato de 3 anos. Isso é uma irresponsabilidade. Isso foi uma... E quem defendeu o Tiquinho é porque não acompanhava o Botafogo. E tá tudo bem se você não acompanha, ninguém é obrigado a acompanhar outras coisas. Mas jornalista deveria acompanhar pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho antes de falar merda. Deveria acompanhar um pouquinho, não acompanha. Muitos só estão ligando pro time que eles torcem e acabou. Eu gosto de ver futebol. Eu não sou o cara que mais vê, mas eu gosto de ver futebol. Gosto de ver futebol. E eu já via que o Tiquinho estava muito mal há muito tempo, como vejo, por exemplo, o senhor Gabigol, muito mal há muito tempo, e vai vir, se vier, e deve vir ganhando mais do que o Tiquinho Soares. E assim, os cofres do Santos vai indo para casa do cacete, o Santos vai sendo simplesmente demolido financeiramente, e aí... Irmão, essa história, o final dessa história você já conhece. É isso que o Marcelo Teixeira e seus Blue Caps estão fazendo com o Santos Futebol Clube. Então o Tiquinho Soares, irmão, vai ser muito difícil o Santos conseguir um mercado para ele, porque não tem trouxa igual o Marcelo. Muito difícil encontrar um trouxa igual o Marcelo Teixeira disposto. Os caras não querem nem de graça, o Marcelo pagou.
Cara, não quer nem de graça depois dessa temporada aí ridícula. Então vai ser muito, mas muito difícil. O time de Série B não vai pagar 200 conto e corre isso do Tiquinho não querer ir. Time de Série A, quem que vai topar? No máximo vão pagar 300 conto, vai sobrar 1.200.000 pro Santos pra ver o cara jogar no outro time. Então assim, bicho, não dá, não tem a menor condição. Outra coisa que eu preciso falar aqui é com relação aos emprestados do Santos, tá? Ninguém me brilha os olhos, absolutamente ninguém. Acho que o Zanocelo fez, de fato, uma reta final muito interessante, mas ele joga num setor de começar jogadas ali, que é um setor recheado no Santos. Você tem Zé Rafael, que é melhor que ele, você tem o Ilharão, melhor que ele, você tem o Schmidt, muito melhor que ele. Você pode, eu acho que o Bom Tempo pode ser um cara, o Bom Tempo certamente será melhor que ele. Você tem, enfim, outros jogadores ali para jogar. É um jogador que eu não aproveitaria, mas eu aproveitaria o mercado para fazer dinheiro. Miguelito, me parece que ele vai ser testado e tal, mas eu acho que o problema do Miguelito é cabeça, cara. Um jogador muito pouco intenso. E já deu para entender depois daquela declaração, após o jogo contra o Cruzeiro, que o Vojvoda dá uma jantadinha no Bom Tempo, falando que é um jogador de trote, que, cara, com ele, se não tiver intensidade, não joga. E o Miguelito, a intensidade do Miguelito é absolutamente zero. Um jogador descompromissado com o jogo, um jogador que se acha craque pra caramba, até bom jogador, mas não é esse craque todo, e acho que vai ser muito difícil ele conseguir um espaço, até porque na meia você vai ter o Neymar e o Roleze, na ponta direita não sei quem vai ter, mas ele não consegue cumprir essa função tática, a não ser que ele venha com uma mentalidade completamente diferente, ou que o Vojvoda consiga tirar isso dele, não vejo ele ficando. Eu acho que o Santos tem que aproveitar também o fato do Miguel tentar ser jovem, ser um expoente da seleção do país dele, para tentar negociar e se livrar dessa bucha. É o que eu faria, mas espero que se ele for reintegrado e se o Vojvoda ver valências no campo, que ele dê certo, né? Espero estar errado, mas claro, daria o tempo para o Vojvoda avaliar, acho que não custa nada, mas acho muito pouco provável que ele seja aproveitado. Mas tem um jogador que também vou apanhar agora aqui em falar que eu aproveitaria. Chama-se Morelos. O Morelos é um outro absurdo, porque ele ganha um salário próximo a 900 mil reais, perto de R$1 milhão, e o Santos fica emprestando para ele encher o rabo de gol na América do Sul aí, pagando mais da metade do salário para time que não consegue pagar. Irmão, é outro jogador que você não vai conseguir vender. Assume que você comprou um carro velho furado e usa pelo menos. Pelo menos ele vai ser bom no dia a dia. Se comparar os jogadores do Santos que jogaram na camisa 9 essa temporada, eu tenho certeza que o Morelos teria ido melhor que qualquer um deles. Qualquer um deles. Tassiano, embora tenha deixado uma boa impressão, né? Fez vários jogos, fez alguns jogos de camisa 9, foi mal. Tiquinho Soares, o David Washington não jogou nada. O senhor Lautaro Dias, o único que poderia ser melhor do que ele, os caras venderam por a preço de banana, que é o Luca Meirelles. Então assim, diante disso, você não tem centroavante, você vai ficando atrás de Gabriel, pagando 3 milhões por mês, num clube que já está numa situação absolutamente deplorável financeiramente. Pega um cara que você já vai ter que pagar de qualquer jeito e mete ele e o Tassiano para revezar a 9. Ah, Rodolfo, mas você está pensando pequeno. Irmão, tenho que pensar de acordo com o que eu tenho no meu bolso. O Santos tem que pensar de acordo com o que ele tem no bolso dele. Eu não posso pensar com a cabeça do Flamengo, com a cabeça do Palmeiras. Não dá, lógico. Se você conseguir fazer um baita negócio pro Tassiano, se você tiver essa habilidade de fazer um baita negócio pro Tassiano, se você tiver a habilidade de enganar alguém com relação ao Tiquinho, contar uma história muito triste e alguém assumiu o contrato do Tiquinho, que eu acho impossível, ou o Tiquinho fala, cara, eu enganei aqui, não dá, eu vou rescindir meu contrato e não vou pegar nada, que eu também duvido, porque o cara não vai abrir mão de 2 anos de contrato ganhando 1,5 milha por mês nunca. Então assim, nesse cenário, lógico, aí você pode pensar num Gabriel, você pode pensar em, de repente, não contar com o Morelos, mas na situação que o Santos se encontra, se você não for muito habilidoso, o próprio Lautaro tem contrato até o meio do ano, tem um salário para receber, se você não for muito habilidoso, usa quem você tem. E hoje, os dois centroavantes que eu começaria a temporada, que tá diante do que o Santos pode pagar, Morelos e Tassiano, seriam os meus 2,9 para começar a temporada. É pensar pequeno? Mas é melhor do que Tiquinho Soares e Lautaro, que foi a temporada quase que inteira. Essas duas porcarias. Então assim, seria muito melhor. Pra mim, na minha opinião, você pode discordar. O Nué tá longe de ser um mundo ideal, mas de novo, eu não posso ter uma M3. Eu não posso. Eu adoraria, cara, uma amarela ainda. Ou verde limão.
e sair na Paulista roncando. Não posso, cara. Não tenho condições, o Santos não tem condição de pagar 3 milhões para um Gabriel. Ah, mas ele vai baixar o salário. Vai baixar quanto? O cara tem 4 anos de contrato. O cara vai abrir mão de dinheiro. O cara foi pro Cruzeiro por causa de dinheiro e vai abrir mão de dinheiro. Agora por quê, gente? Não caiam no conto do vigário, tio. Não caia. Você sabe que jogador de futebol joga por isso aqui. Jogador de futebol não joga por amor porque o Gabriel teve chance de voltar e não quis voltar. É tão duro e difícil de entender, bicho, que jogador de futebol, o deus dos caras é grana. E tá certo, ele é um trabalho, meu. É um trabalho. E por fim, falando em grana, precisamos também falar sobre a grana que o Santos deve à NR Sports. Recebi a informação, aliás, deixa eu dar os devidos créditos, meu amigo Henrique Farinha trouxe a informação que o Santos até hoje não pagou R$1 à NR Sports daquele valor referente à imagem do Neymar, do contrato assinado no primeiro semestre de 2025, que previa um mínimo garantido de 15 milhões de dólares, então próximo a 90 milhões de reais, de 85 a 90 milhões de reais, a depender aí do câmbio. O Marcelo Teixeira fez um acordo com o Neymar Pai para pagar essa dívida até o fim da sua gestão, e que ele disse que colocaria esse valor para pagar mensalmente. O Farinha trouxe a apuração que o Santos não pagou até hoje R$1 ao Neymar Pai. E aí, gente, assim, tá muito na cara que isso aqui pode ser usado contra o Santos no futuro, tá? Ou isso pode ser utilizado no contrato do Neymar agora, com o Neymar Pai enfiando um monte de garantias no Santos, e essas garantias podem não ser receber o dinheiro, mas pode ser, já que você não tem condição de me pagar, me dá uma porcentagem aqui de jogadores da base, de repente. Ele tem um jogador da base do Grêmio, por exemplo, que é um moleque que jogou o Mundial Sub-17, faz parte é agenciado pelo Neymar Pai. De repente ele se meter em contratos de jogadores, ou, cara, isso aqui ser diluído numa futura compra. Vou comprar o Santos, eu ia pagar 400 milhões, mas eu pago 300, vocês estão me devendo 100. Mas, assim, fato é que o Santos não pagou absolutamente nada e é mais uma dívida que o Santos tem e que pode se voltar contra o clube no futuro. E pode até fazer com que esse contrato com o Neymar agora seja negociado em outros moldes, porque o Santos não está em posição boa de negociação. Uma vez que você assinou um contrato, prometeu pagar um valor, não pagou, e ainda, como é que você vai cantar de galo? Então, assim, é a péssima gestão do Marcelo Teixeira, cada vez mais refletindo em tudo do Santos, em todas as negociações às quais o Santos se mete. Essa gente deveria ser tirada de lá. Essa gente deveria ser simplesmente... E eu, assim, elogiei o Marcelo aqui na entrevista que ele deu, etc. Falei que ele tem que melhorar, porque, no fundo, eu sou um realista. Sei que ele não vai ser tirado. Sei que pode ter... Se ele terminar, o Santos, né, fechou com 120 milhões de déficit nos primeiros 9 meses. Se ele fechar com... Vou chutar um exemplo aqui totalmente idiota, mas se ele fechasse o ano com 400 milhões de reais negativos, 400 milhões, meio bilhão de reais negativos, o Conselho Fiscal ia aprovar, porque o Conselho Fiscal hoje está aparelhado. Se o Santos fechasse com meio bilhão de dívidas esse ano, o Conselho Deliberativo ia aprovar, porque ele está aparelhado. Então, assim, não me resta nada a olhar para a câmera como se eu estivesse olhando aos olhos do Marcelo Teixeira e dizer, por favor, meu filho, melhore, que o senhor está destruindo esse clube. Não me resta. E elogiar quando ele fizer uma coisa positiva, como foi a entrevista que ele deu, que eu achei que naquele momento foi pertinente, teve postura de presidente, não retiro o que eu falei, mas seria muito importante, e até para você criticar, você precisa também dizer quando que acontece coisas positivas, porque senão vira perseguição. Eu não quero perseguir ninguém. Eu não conheço o Marcelo pessoalmente, não sei do caráter do Marcelo, da sua família, não tenho nada que diga, que deponha contra ele em termos de caráter, que ele tenha feito mal a alguém. Não tenho nenhuma informação nesse sentido a nível pessoal. Todas as minhas críticas são profissionais, mas dentro dessa questão profissional existem motivos às vezes para elogiar, outros para criticar. Se daqui a pouco eu ver que ele conseguiu enganar uns 3 times aí com relação ao próprio Morelos que eu falei, em relação ao Tiquinho, em relação ao Tassiano, conseguir trazer o Gabriel que ganha 2,5 milhões, conseguir pagar 800 conto pro Gabriel, não tem como eu chegar aqui e falar, Marcelo, não, pô, vou elogiar. É que eu acho difícil, quase impossível isso acontecer. Para mim, ele teria que cair. Para mim, o Conselho Fiscal não aprovar, reprovar, indicar a reprovação das contas, o Conselho Deliberativo
é chancelar a reprovação das contas de 2025 e se instaurar um processo de impeachment. É isso que deveria acontecer no Santos Futebol Clube. Mas como realista como sou, sei que isso não vai acontecer, tenho que me direcionar ao presidente e pedir, pelo amor de Deus, melhore, porque o clube que eu amo e que muita gente ama tá na mão dele e ele tá fazendo merda. Ele tá fazendo merda. Então é isso, gente. Vamos ver o que isso tudo vai se transformar. Fato é que o Santos começa o ano de 2026, vai começar sem nenhuma perspectiva. Um time que tem Neymar Júnior, que vai fazer uma cirurgia, vai ter 6 meses de Neymar. Eu acho que numa condição muito boa, porque ele vai estar com tudo para jogar a Copa do Mundo, não pode ter perspectiva nenhuma, porque o clube hoje é dirigido por pessoas incompetentes. E assim vai se afundando cada vez mais dívidas, e o populismo dessa gente, ao contratar e trazer nomes que a torcida gosta, vai fazendo com que o torcedor simplesmente cague para esse assunto que é mais importante, que são as finanças, e pense só no campo e bola. Pô, quero ver Gabriel e Neymar juntos. Também quero, mas que, de novo, eu queria uma M3. Não vou ter. E eu não vou ter porque eu não sou um irresponsável. Só por isso. Penso na minha família, penso no meu dinheiro, penso na minha vida. O Marcelo Teixeira, como não é dele, nada ali é dele, né? Não tá nem aí. Se ele sair, ele não vai ter que pagar R$1. O Santos que se dane e o próximo presidente que se veja de pagar tudo o rombo que ele deixou. Assim fica fácil. Assim fica muito fácil. Grande abraço e até o próximo vídeo.